O causo se passou com um cabra chamado Zé Bruto, lá no sul de Minas, que comprou um casarão antigo e amaldiçoado. O Zé Bruto era um homem prático, que só acreditava no que a mão dele tocava. Ele comprou, por preço de banana, um casarão lindo, mas que estava abandonado há 50 anos, no topo de uma colina. O povo da cidade avisou: Zé Bruto, não mexa naquele casarão. Ali a terra não aceita gente viva. Ali tem dívida de sangue que nunca foi paga. O Zé Bruto riu, disse que o povo era supersticioso e que ele ia reformar tudo para vender caro. Ele pegou as ferramentas e foi para lá. O casarão era imponente, com paredes grossas e janelas enormes. Mas a sujeira e a poeira não era o problema. O problema era o frio. Um frio que não tinha explicação, mesmo no calor do dia. E o silêncio de dentro das paredes, que sugava qualquer som que o Zé Bruto fazia. No primeiro dia de trabalho, o Zé Bruto tentou arrancar um espelho antigo, pesado, que estava pregado na parede do corredor. Assim que ele puxou, o espelho caiu no chão e rachou em 1000 pedaços. Na parede, atrás do espelho, estava escrito a lápis, com a letra velha: "Eles não vão deixar você sair." O Zé Bruto ficou arrepiado, mas achou que era coisa de criança. Ele apagou o escrito e seguiu o trabalho. A lenda dizia que muitos anos atrás, o casal dono do casarão tinha sido brutalmente assassinado por um criado que queria o ouro deles. O criado sumiu com o ouro e nunca foi pego. O casarão ficou com a mancha da injustiça. O Zé Bruto começou a ouvir barulhos de noite. Não eram passos, eram gemidos fracos, vindo de dentro do assoalho de madeira, como se alguém tivesse sufocando lá embaixo. O Zé Bruto, valente, pegou a lanterna e foi procurar. Ele quebrou o assoalho na sala de estar, mas só achou terra seca e sujeira. Quando ele voltou, a cama dele estava virada e o colchão rasgado com a faca. O aviso era sério. Mas a ganância do Zé Bruto era maior que o medo dele. Ele chamou um pedreiro para derrubar uma parede na cozinha. Na hora em que a marreta bateu, os dois ouviram um chorro agudo e desesperado de mulher vindo de dentro da parede. O pedreiro largou a marreta e correu, gritando que não voltava nem por todo o dinheiro do mundo. O Zé Bruto ficou sozinho. O terror veio mesmo na terceira noite. O Zé Bruto estava dormindo, exausto, quando sentiu um peso enorme no peito. Ele acordou sem conseguir respirar e não conseguia se mexer. O quarto estava escuro, mas ele viu. Em pé, ao lado da cama, estava um vulto, alto, escuro, com um chapéu grande e uma foice. Não era o diabo, era a figura do criado assassino, voltando para terminar o serviço. E na porta do quarto estavam duas figuras brancas e luminosas, um casal, com os olhos muito tristes, o casal assassinado. Eles não faziam barulho, eles apenas olhavam para o Zé Bruto, e o olhar deles era uma pergunta, um pedido de justiça. O Zé Bruto, paralisado, sentiu a voz na mente dele, a voz do casal: "Nós não vamos deixar esta casa em paz, nem deixar ninguém sair dela até que o nome do assassino seja entregue. Ele está vivo, Zé. Ele ainda vive na vila. Diga o nome." O Zé Bruto entendeu. Ele não estava sendo punido. Ele estava sendo usado para fazer a justiça que a terra exigia. O medo fez gritar, mas o grito não tinha som. O vulto do assassino se aproximou e o Zé sentiu o frio da foice no pescoço. Com um esforço desesperado, ele conseguiu se libertar do peso, pulou da cama e correu para fora do casarão, na escuridão da noite. Ele correu ladeira abaixo, sem sapato, sem camisa, até cair na estrada principal. Ele chegou na delegacia no dia seguinte, tremendo, e contou a história. Ninguém acreditou na parte do fantasma, mas o Zé Bruto, em desespero, começou a descrever o assassino, o criado, que ele tinha visto na visão. Um homem com uma cicatriz na mão direita e que andava mancando. A polícia, sem querer saber de fantasma, procurou.
E acharam um velho na vila que tinha cicatriz na mão e andava mancando. O velho, pressionado com a história do fantasma e da casa, desabou e confessou o crime do casarão, 50 anos depois. O Zé Bruto cumpriu a missão da casa. Ele nunca mais voltou lá e deu o casarão de graça para a prefeitura. O casarão continuou vazio, mas a justiça finalmente deixou o lugar em paz. E o povo entendeu que as paredes de uma casa podem guardar a memória de um crime, e só a verdade pode libertar o espírito daquele lugar. Essa história é de arrepiar, meu povo, porque fala de vingança que é plantada na infância e cresce forte, esperando a hora de colher o sangue do inimigo. É um caso de justiça pelas próprias mãos que não tem perdão e mostra o poder do ódio de um filho. O caso se passou com a família de Severino, um homem bom de Minas Gerais. O Severino era pobre, mas honrado, e tinha uma esposa, a dona Lindalva, e um filho pequeno, o Joca. Para dar uma vida melhor para a família, ele aceitou uma proposta de trabalho longe. A proposta veio de um homem estranho, com uma cicatriz feia que ia do olho até a boca, um sujeito conhecido como o capataz Zé do Corte. O Zé do Corte andava pelas cidades mineiras recrutando gente para a fazenda de seu patrão, o Coronel Dantas, lá nas distantes terras do Tocantins. O Severino viu a oportunidade, se despediu da Lindalva e do Joca, prometendo voltar com dinheiro para comprar um pedaço de terra. O Severino trabalhou duro, meses a fio, debaixo do sol do Tocantins. Chegou o dia de receber o pagamento, um maço grande de dinheiro, e voltar para casa. O Severino, junto com mais 2 amigos, pegou o caminho de volta. Mas a ganância do Coronel Dantas e do capataz Zé do Corte era podre. Eles não queriam pagar. Eles seguiram os trabalhadores e, no meio do caminho, numa emboscada cruel, o Coronel Dantas e o capataz Zé do Corte mataram o Severino e um dos amigos para pegar o dinheiro de volta. O Severino tombou na terra com o sonho desfeito e o dinheiro roubado. Um dos amigos do Severino, por sorte ou por obra de Deus, conseguiu se esconder na mata, ferido, e escapar da chacina. Ele conseguiu chegar em Minas, depois de muito tempo, e a primeira coisa que ele fez foi procurar a dona Lindalva. A Lindalva já vivia em desespero, não tinha notícia, e ela sabia no coração de mãe que o marido tinha sido morto. O amigo sentou-se na frente dela com o rosto em lágrimas e contou a verdade feia. A emboscada, a traição do Coronel Dantas e, principalmente, a cara do capataz Zé do Corte, com a cicatriz que não se esquecia. O Joca, o filho pequeno, que devia ter uns 10 anos na época, estava na cozinha, quieto, mas escutando tudo. A vingança naquele momento entrou no coração dele e criou raiz. O menino não falou nada, mas jurou que um dia faria o Coronel Dantas e o capataz pagarem. O tempo passou, a dona Lindalva criou o Joca com muita dificuldade, mas com o ódio do pai morto servindo de guia silencioso. O Joca virou um rapaz forte, calado, com um olhar duro que não demonstrava medo. O plano dele crescia com ele. Quando o Joca já era um homem feito, ele arrumou a vida e disse para a mãe que ia embora procurar trabalho. Mas ele não foi para qualquer lugar. Ele foi para o Tocantins. Ele inventou uma história, arrumou uma recomendação de mentira e, sem que ninguém soubesse, conseguiu um emprego na fazenda do Coronel Dantas. O Coronel Dantas estava velho, gordo e arrogante, e o capataz Zé do Corte, com a cicatriz ainda mais feia, continuava por ali, sendo a sombra do patrão. Ninguém reconheceu o Joca. Ele era apenas mais um peão, quieto e trabalhador. O Joca esperou a hora certa, com a paciência que só o ódio dá. Ele queria a vingança completa no mesmo lugar onde o pai dele tinha sido traído. A oportunidade veio numa tarde, no meio da mata, quando o Joca e o capataz Zé do Corte estavam sozinhos marcando gado. O Joca parou o cavalo e olhou para a cicatriz do capataz. O capataz, desconfiado, perguntou: "Que você tá olhando, peão?" O Joca sorriu, um sorriso frio, que não era dele.
Eu tô olhando a marca do assassino do meu pai. O Zé do Corte tentou puxar a faca, mas o Joca foi mais rápido. Ele pegou o facão de mato e, com a fúria de 10 anos guardada, cortou o Zé do Corte no pescoço, no mesmo lugar onde o pai dele tinha sido ferido de morte. O capataz nem teve tempo de gritar. O Joca largou o corpo dele na vala para os urubus acharem e voltou para a fazenda, frio e calmo. Depois de alguns dias, veio a vez do Coronel Dantas. O Joca foi chamado para ajudar o coronel a contar um dinheiro numa sala isolada. O Coronel Dantas estava sentado na cadeira, rindo da vida. O Joca fechou a porta e o coronel perguntou: "Cadê o Zé do Corte que não aparece?" O Joca olhou para ele com o mesmo olhar de 10 anos atrás, quando era criança, e escutou a verdade na cozinha. "O Zé do Corte pagou a dívida do meu pai, coronel. Agora é a sua vez." O Coronel Dantas tentou implorar, tentou oferecer dinheiro, mas o Joca não queria ouro. O Joca pegou a arma do coronel e o matou ali mesmo, sem dó nem piedade, deixando o corpo cair sobre a mesa de dinheiro. O Joca fugiu da fazenda naquela noite. Ele voltou para Minas e para a mãe e nunca mais falou sobre o que fez. A dona Lindalva, vendo o filho de volta, sentiu a paz no coração. Ela não perguntou nada, mas viu nos olhos dele que o sangue do Severino finalmente tinha sido lavado. O Coronel Dantas e o capataz Zé do Corte sumiram da fazenda, e a história oficial é que eles fugiram com o dinheiro. Mas a verdade é que o filho da vítima foi quem fez a justiça. A vingança demorou, mas foi cumprida no mesmo lugar da traição. E o caso do Joca é a prova de que a justiça às vezes é cega para a lei do homem, mas enxerga muito bem a lei do coração. E o ódio de um filho pelo pai morto é uma força que nem o tempo consegue matar. Essa história é pesada, meu amigo, porque envolve a morte violenta, a inveja humana e o chamado do outro lado que não descansa enquanto a justiça não é feita. Aconteceu lá para as bandas de Minas Gerais, num povoado pequeno, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. O personagem principal era o João Coveiro. O João era um sujeito simples, com as mãos calejadas de abrir cova, mas tinha a alma limpa e muito respeito pelo silêncio dos mortos. Ele vivia do pouco que ganhava e nunca mexeu no que não era dele. Por isso, os mortos o respeitavam. Aí teve a desgraça do Tiago. O Tiago era um homem bom, tinha a vida virada para a lua, com um sítio próspero e uma família feliz. Mas o Tiago morreu de repente, numa queda de cavalo que o povo achou estranha. O corpo dele foi levado para o cemitério e o João Coveiro fez o serviço, cavando a cova funda e fechando com a cruz. O João sentiu que a terra não estava aceitando bem o corpo do Tiago. A cova parecia muito pesada para aquele homem bom. E o João notou no enterro a cara falsa do vizinho do Tiago, o Raimundo, que tinha o olho mais gordo da região, sempre invejando a sorte do Tiago. Naquela noite, depois de todo mundo ir embora, o João ficou no cemitério para guardar as ferramentas e apagar a vela. A lua estava minguando e o ar estava frio, com cheiro de terra revolvida. O João estava sentado no muro baixo, fumando um cigarro de palha, quando ele viu o Tiago, o defunto que ele tinha enterrado de tarde, estava parado ali, perto da cruz da cova fresca. Não era um fantasma branco e flutuante, era o Tiago, mas o corpo dele estava sujo de barro molhado e de formal que usa no caixão. O rosto estava pálido e sério, e ele olhava para o João com a urgência que rasgava a noite. O João sentiu o sangue sumir do corpo, mas não conseguiu correr, o medo pregou ele no muro. O Tiago, com a voz baixa, que parecia vir de dentro de um balde d'água, chamou: "João, Coveiro, eu preciso de você por caridade." O João conseguiu, tremendo, perguntar: "O que você quer, alma de Deus? Eu não roubei nada de você, juro." O Tiago fez um sinal de silêncio com a mão suja de terra. "Eu sei, João. Você é um homem honesto, por isso eu te chamei. Eu não caí do cavalo, João. Eu fui morto, fui envenenado. E quem me deu veneno foi o Raimundo, o vizinho.
Ele tinha inveja da minha colheita e do meu filho mais novo. Ele me deu a morte para ficar com o que era meu. A voz do defunto era um lamento, um desespero que não podia chorar. O Tiago se aproximou mais da cerca e o João sentiu a terra da cova tremer na cerca. Era o Tiago. O Tiago. Você tem que ir no meu irmão, o Pedro. O Pedro é o único que vai me dar o descanso. Você vai ter que contar para ele a verdade, João. Conte que o Raimundo me matou e diga que procure o frasco preto de veneno que ele escondeu atrás da despensa. Senão, eu não vou ter paz e a minha alma vai ter que voltar aqui toda noite. O João Coveiro sentiu a responsabilidade cair sobre ele como uma tampa de um caixão. Contar uma história dessas era se meter na encrenca dos vivos e dos mortos. O povo ia achar que ele estava bêbado, louco. Mas quem vai acreditar em mim, Tiago? Perguntou o João, a voz falhando. O povo vai dizer que eu sou mentiroso. O Tiago defunto fez um gesto lento com a mão e o João sentiu a terra da cova tremer na cerca. Você vai falar, João, e ele vai acreditar. Se você falhar, eu vou ter que te levar para me ajudar a achar o veneno. E o Tiago, com a roupa de defunto, deu meia volta e sumiu na escuridão do cemitério, deixando apenas o cheiro forte de morte e de terra molhada. O João passou a noite em claro, chorando de medo. Mas ele sabia que a palavra do morto honesto era lei. No dia seguinte, ele vestiu a roupa de domingo e foi procurar o Pedro, o irmão do Tiago. O Pedro, que estava de luto, recebeu o João com estranheza. O João, sem rodeios, sentou na cadeira e contou tudo, desde a visita do Tiago sujo de barro até a confissão do veneno. O Pedro, claro, achou que o João estava louco, mas a honestidade do coveiro e o pavor em seus olhos o fizeram parar para escutar. Onde ele disse que o veneno estava? Perguntou Pedro, desconfiado, mas curioso. Atrás da despensa do Raimundo, o vizinho, respondeu o João com a voz firme, porque a palavra do morto tinha lhe dado coragem. O Pedro, que já desconfiava do Raimundo, foi na delegacia e forçou a polícia a dar um mandado. Eles foram na casa do Raimundo e, para surpresa de todos, acharam um frasco preto e pequeno, com veneno forte, e escondeu atrás da despensa. O Raimundo não aguentou o peso da descoberta e, confrontado, desabou e confessou o crime. A inveja tinha matado o Tiago, mas a justiça dos mortos trouxe a verdade. O Raimundo foi preso e o Tiago finalmente teve o descanso. O João Coveiro nunca mais foi o mesmo, mas ele ganhou o respeito de todos, vivos e mortos, por ter cumprido a missão. E ele sabe que quando o defunto tem uma palavra a dizer, é melhor escutar, porque o recado do outro mundo não aceita desaforo nem demora. A lenda do velho cego e o castigo do capataz ladrão. Essa história, meu povo, se passou no interior do Maranhão, onde o sol racha o chão, e a gente aprende que a pior cegueira que tem não é a do zóio, mas sim a da ganância. O protagonista dessa desgraça é o Zé Capataz, um cabra que trabalhava para um velho fazendeiro cego, mas que tinha o olho grande na fortuna do patrão. O patrão era o Coronel Afonso. O coronel era um homem de bem, mas ficou cego depois de uma febre terrível, já velho. Ele confiava no Zé Capataz para tomar conta do gado, das vendas e do dinheiro. O Zé Capataz, vendo o patrão sem vista, começou a roubar devagar. Ele vendia o gado e dizia que tinha morrido na seca. Guardava o dinheiro e dava o troco errado. O coronel Afonso sentiu o cheiro da miséria chegando, mas não podia provar nada. O Zé Capataz, com a alma podre, chegou ao ponto de expulsar os parentes honestos do coronel, dizendo que eles queriam roubar o velho cego. O coronel Afonso ficou sozinho na casa grande, tendo apenas o Zé Capataz e a esposa dele, que era cúmplice, para lhe dar de comer e beber. A casa virou um inferno e o coronel só rezava:
pedindo a Deus que lhe desse uma forma de ver a verdade e punir a traição. Uma noite, o coronel Afonso sonhou. Ele sonhou que estava na beira do rio Mearim e uma voz grossa lhe falava: se a vista do corpo não serve mais, use a da alma. Para ver a verdade, beba a água da meia-noite. No dia seguinte, o coronel Afonso, cego, andou devagar até a cozinha, onde o Zé Capataz e a mulher estavam rindo do velho. O coronel pediu um copo d'água, mas pediu que fosse água do poço, de preferência. O Zé Capataz, com preguiça, pegou a água do pote de barro e deu para o velho. O coronel bebeu, mas sentiu que não era a água do sonho. Naquela noite, o coronel esperou. Ele esperou até a meia-noite. A casa estava escura. Ele saiu do quarto cego, mas guiado pela fé e pelo ódio justo. Ele caminhou devagar, contando os passos, até chegar no poço da fazenda. Ele se ajoelhou e, tremendo, mergulhou as mãos na água gelada da meia-noite e bebeu quanto pôde. O coronel Afonso voltou para a cama. Ele não enxergava com os olhos, mas a partir daquele momento ele podia ver com a mente. Ele conseguia enxergar as cores, os gestos e, o pior de tudo, ele conseguia ver o coração podre do Zé Capataz. No dia seguinte, o Zé Capataz entrou no quarto do coronel rindo por dentro e disse: bom dia, coronel, o gado hoje deu pouco lucro, viu? A seca tá braba. O coronel não respondeu. Ele apenas olhou para o Zé Capataz com os olhos cegos e falou: o dinheiro do gado tá no buraco embaixo do fogão a lenha, Zé. E você pegou a pulseira de ouro da minha esposa, que estava no fundo da gaveta, no dia 15. O Zé Capataz gelou. Ele ficou pálido, sem fala. Como o cego sabia daquilo? A partir daquele dia, o coronel não só enxergava o roubo, como ele via a maldade do Zé Capataz. Ele viu o capataz pensando em matá-lo, em dar comida estragada. O coronel Afonso, com o poder da vista da alma, convocou a polícia da cidade e os poucos parentes honestos que restavam. Ele não usou os olhos, ele usou a voz, descrevendo onde o dinheiro roubado estava escondido, onde as notas falsas estavam guardadas e todos os atos de traição do Zé Capataz, com datas e horas. A prova era a palavra do cego, mas a polícia encontrou tudo no lugar exato que ele falou. O Zé Capataz e a mulher foram presos, sem entender como o velho cego conseguiu ver a verdade. O coronel Afonso recuperou o dinheiro e a dignidade. Ele viveu o resto da vida cego de corpo, mas com a alma limpa e a vista clara. E o Zé Capataz? Ele pagou o preço. Na cadeia, ele começou a perder a visão dele. Não foi feitiço, não. Foi justiça. Ele ficou cego de verdade, sem ter a vista da alma para lhe salvar. O castigo dele foi ficar na escuridão, pensando no dia em que o coronel Afonso, o cego que via, o desmascarou. A lenda do velho cego se espalhou por todo o Maranhão, ensinando que o maior crime é a traição e que a justiça, quando vem, enxerga até o que está escondido no coração. A riqueza do coronel Firmino e o contrato feito com o bode preto. Essa história não tem nada de lobisomem nem de alma penada que apanha. Essa é a história do dinheiro sujo, do preço da ambição e de como o diabo, quando faz um contrato, não tem pressa em cobrar a alma da gente. O caos se passou com o coronel Firmino, lá nas terras de Goiás. Um cabra que tinha o olho maior que a barriga e o coração mais duro que pedra de moer. O coronel Firmino não nasceu rico. Ele começou pobre, na terra seca, mas tinha uma vontade de ser grande
que não cabia nele. Ele olhava a miséria e dizia que ia virar o homem mais poderoso da região, custe o que custasse. E, de repente, a sorte dele virou da noite para o dia. O Firmino conseguiu comprar uma fazenda abandonada que o povo dizia ser amaldiçoada. Em menos de um ano, o pasto magro ficou verde. O gado dele engordava 3 vezes mais rápido que o dos vizinhos. E ele achava botija de ouro enterradas nas cercas velhas. O dinheiro começou a entrar como enxurrada. Em 5 anos, o Firmino já era coronel, dono de tudo que a vista alcançava, com casa grande e carro novo, sem nunca ter feito um trabalho honesto que justificasse tamanha fortuna. O povo desconfiava. O trabalho do Firmino era muito fácil. Ele sorria e dizia: "É a bênção de Deus que olha para quem trabalha." Mas o povo sabia que não era Deus que dava tanto dinheiro assim de repente. A verdade é que o coronel Firmino, no desespero de ser rico, tinha procurado a ajuda de quem não devia. Numa noite escura de sexta-feira, ele foi numa encruzilhada velha, no meio do mato, e fez o chamado que não se pode fazer. Ele ouviu um som pesado de casco batendo na terra, e o ar ficou quente e fedorento a enxofre. E apareceu para ele o bode preto. Não era um bicho comum, era uma figura alta, com os chifres grandes, os olhos vermelhos e a voz grossa que parecia vir de dentro da terra, do inferno. O bode preto não deu ouro de graça, deu o contrato. "Eu te dou o triplo de sorte em tudo, Firmino. Tudo que você tocar vai prosperar. Seu gado, sua terra, sua colheita. Você terá o poder. Mas em 10 anos eu venho cobrar sua alma mais preciosa." O Firmino, cego de ambição, assinou o papel com o próprio sangue. E o bode preto sumiu no ar. A partir daquele dia, a vida dele foi só riqueza. O tempo passou. O coronel virou a lei da região. Construiu uma igreja para mostrar que era devoto, mas só para enganar o povo. Mas de 10 em 10 anos, o medo batia na porta dele e o prazo era renovado. A cada década, ele perdia alguém que amava, mas que não era a alma mais preciosa. Perdeu a primeira esposa na doença. Perdeu um irmão numa queda de cavalo. Ele chorava de mentira e seguia a vida, ganhando mais dinheiro, achando que o diabo era burro e que ele podia enganar o contrato. O problema é que o prazo final estava chegando e o bode preto era paciente. E a alma mais preciosa do Firmino não era o dinheiro que ele tinha de sobra. Era a filha mais nova, a Maria. A Maria era a única coisa que ele amava de verdade, a única que ele não tinha estragado com a ganância. E a Maria estava completando 9 anos, a idade em que o diabo mais gosta de cobrar o preço do pacto. O coronel Firmino estava desesperado, sem saber para onde correr. Ele tentou fechar o trato de novo, oferecendo todo o dinheiro da fazenda, oferecendo a vida dos empregados, mas o bode preto não aceitou a troca. O bode preto queria a alma pura, a alma mais querida do coronel, para que o castigo fosse completo. Na última noite do contrato, o coronel se trancou na sala principal com a filha no colo. O tempo lá fora estava quieto, mas o coração dele batia na garganta. Perto da meia-noite, a casa começou a tremer. As janelas batiam sem vento. O cheiro de enxofre entrava por baixo da porta e o som de casco batendo no chão vinha do lado de fora, subindo a escada. O coronel Firmino, apavorado, pegou a filha no colo e gritou: "Vai embora, demônio! Eu dou tudo o que eu tenho!
leva o dinheiro. A voz do bode preto veio de dentro da parede, profunda e trovejante. O tempo acabou, Firmino. Eu não quero seu ouro, eu quero o que você não pode comprar, o que você assinou para mim dar. O coronel Firmino abraçou a filha com toda a força, chorando, paralisado de terror. De repente, a porta da sala explodiu em pedaços, como se tivesse sido atingida por um raio. E o bode preto estava ali no meio da sala, com os olhos vermelhos de fogo e o hálito quente. O bode preto não atacou o Firmino. Ele só olhou para a filha, a Maria. E a Maria olhou para o bode preto e sorriu, como se não visse nada de ruim. A Maria deslizou dos braços do pai, que estava paralisado de medo, e foi andando em direção à figura. O coronel gritou, tentou segurar, mas o corpo dele não obedecia. A Maria parou na frente do bode preto. A figura se curvou e tocou a cabeça da menina com o chifre. Naquele momento, a Maria caiu no chão, dormindo, e o sorriso sumiu do rosto dela. O bode preto olhou para o coronel, que estava de joelho no chão, e disse: "A alma está paga, mas o preço do seu sofrimento não acabou, Firmino. Agora você tem a sua riqueza toda e a lembrança eterna do que você perdeu por causa dela." O bode preto desapareceu e o cheiro de enxofre sumiu. O coronel correu para a filha. A Maria estava morta. Não tinha ferida, não tinha sangue, não tinha marca. A alma tinha sido tirada, levada no meio da noite. O coronel Firmino continuou rico, o homem mais poderoso de Goiás. Mas ele perdeu a única coisa que o fazia humano. Ele viveu o resto da vida sozinho, dormindo no quarto da filha, olhando a fortuna que ele trocou pela alma mais preciosa. O castigo do diabo não foi a morte dele, mas a vida eterna com a culpa e a solidão, lembrando a cada dia o preço da ambição. E o povo sabia que, embora a terra fosse verde e o gado fosse gordo, a casa do coronel era o lugar mais amaldiçoado do sertão, por ter sido o palco de um contrato feito com sangue e ganância. Você manda e o contador E o obedece. castigo do coveiro Vamos para mais ladrão. um caos longo e Essa pesado, desgraça aconteceu com um diretamente sujeito do chamado cemitério, Juvenal, que onde era a gente coveiro lida num com o que é cemitério mais antigo, certo na lá no vida. sertão da Bahia. O Essa Juvenal tinha um história defeito fala grande. sobre a ambição Era que não beberrão. respeita nem o Por descanso causa do da morto cachaça, ele e a se metia em vingança roubo. que O vem do problema túmulo. é que o A Juvenal não mão roubava fria os do vivos. defunto e o Ele roubava os castigo do mortos. coveiro Ele ladrão. abria os caixões de noite. Essa desgraça quando aconteceu achava com que um o sujeito defunto tinha chamado sido enterrado com Juvenal, alguma que era joia coveiro num ou ouro, cemitério antigo, pegava lá no para sertão da sustentar o Bahia. vício. O O cemitério dele Juvenal ficava tinha um isolado. defeito grande, E ele era era o único beberrão vigia. e Ele por achava causa que a da escuridão e o cachaça silêncio ele se metia em eram roubo. seus amigos. O problema Mas a é que verdade o Juvenal não que roubava os o vivos, cemitério, ele por ser terra roubava sagrada, os mortos. é o lugar onde Ele a gente abria não os pode caixão errar. de O noite Juvenal se quando acostumou achava que com o o cheiro de defunto tinha terra sido molhada enterrado com e alguma com o joia cheiro ou de ouro defunto. e pegava para E perdeu o sustentar o respeito pela vício. morte. O Certa cemitério semana, dele ficava chegou o isolado e enterro ele era de o uma único senhora da vigia. cidade, Ele achava que a Pica, escuridão e o que silêncio morreu de eram seus repente. A amigos, família, na mas a pressa, não verdade tirou o é anel que o de cemitério, por diamante ser do terra dedo dela. O sagrada, Juvenal é o viu lugar onde brilho a da gente não joia pode errar. quando o caixão O Juvenal se desceu, acostumou e a com o ganância cheiro de dele terra virou molhada doença. e com o cheiro de Na hora. Ele defunto passou e o dia perdeu o inteiro respeito pela morte. pensando naquele anel. Certa Naquela semana, noite, que chegou era o de enterro lua de uma senhora minguante, de rica vento da frio, cidade, que o morreu de Juvenal repente. esperou à A meia-noite, família, na pressa, bebeu um não copo de tirou o anel de cachaça diamante para do ganhar dedo dela. coragem. Pegou a O pá Juvenal viu o e brilho foi da pra joia quando o cova caixão fresca desceu da rica. e a Ele cavou ganância dele devagar, virou sentindo o doença na suor hora. escorrer frio na Ele testa passou o dia inteiro e puxou pensando o naquele caixão. anel. Ele abriu Naquela a noite tampa, que era de o corpo lua da senhora minguante e estava de ali, vento frio, pálido, o Juvenal quieto. esperou a O meia-noite, Juvenal, bebeu um sem copo de sentir cachaça nojo, para ganhar coragem, pegou a mão da pegou a pá defunta. O e anel foi estava para a cova apertado. fresca da Ele rica. tentou puxar, Ele mas não cavou saiu. O devagar, Juvenal ficou sentindo com o suor raiva escorrer frio na e pegou a testa faca e de cortar puxou o mato caixão. para cortar Ele o abriu dedo a da tampa. defunta
O e levar corpo o da anel, senhora que estava era ali, mais fácil. Ele pálido, encostou a faca no quieto. dedo da O senhora, Juvenal, sem e nesse sentir nojo, momento, pegou a mão da o que defunta. aconteceu O anel estava não tem apertado. explicação na Ele terra. tentou A puxar, defunta mas não saía. abriu os olhos. O Não Juvenal abriu ficou os com olhos raiva dela, e pegou a mas os faca de olhos cortar dela mato para abriram. cortar Eram o dedo da brancos, defunta e levar o anel, vazios, que era mais sem fácil. pálpebra, Ele olhando encostou para a ele. faca no dedo da O senhora Juvenal soltou um e berro nesse abafado, momento derrubando a o que faca. Ele aconteceu não tentou tem fechar o explicação na caixão, terra. mas a mão da A defunta, a mão defunta do anel, abriu os se olhos. levantou devagar Não abriu os olhos e dela, segurou o braço mas os dele. olhos Não dela foi abriram. Eram força de gente, brancos, foi uma vazios, força de sem gelo. pálpebra, Uma mão olhando para pesada ele. e fria, O Juvenal mais soltou um fria berro que a abafado, própria cova. derrubando O a faca. Juvenal sentiu o Ele tentou frio fechar o caixão, atravessar mas o a mão da osso. defunta, a Ele mão do tentou anel, puxar o se braço, levantou devagar e mas não segurou conseguia. o braço dele. A defunta não Não foi falou, força de não gente, não. Foi uma se força mexeu. de Ela só gelo, segurava o uma mão braço dele. pesada e Com o fria, anel mais fria de que a própria diamante cova. O Juvenal brilhando sentiu o na frio luz da atravessar lua. o O osso Juvenal e se ele jogou tentou para puxar o trás, braço, mas não berrando de pavor. conseguia. E a mão A da defunta não veio falou, não se junto, com o mexeu, corpo saindo ela um só pouco do caixão, segurava o braço arrastando dele o corpo com um do anel de morto. O diamante Juvenal brilhando na luz da entendeu lua. o O Juvenal se recado, jogou ele para não trás, podia berrando de pavor, e a mão da roubar. defunta Ele veio gritou, junto, com o corpo chorando saindo um pouco do e caixão, tremendo. arrastando o Eu corpo não do quero morto. mais, eu juro. O Eu não Juvenal quero entendeu o mais o anel. recado. Me Ele não solta. podia roubar. Ele pegou a Ele faca que gritou tinha chorando e caído tremendo: e com a Eu mão não que estava quero livre, mais, eu tentou juro, cortar eu o não anel quero para mais o devolver. anel, me Ele puxou, salta! puxou e Ele finalmente pegou a faca que tinha conseguiu tirar caído e o com a anel mão que do estava dedo da livre, defunta. tentou O cortar o Juvenal anel jogou para o anel de devolver o volta anel. dentro do caixão. Ele puxou, Na puxou hora e que o ouro finalmente tocou a roupa do conseguiu tirar morto, o anel do dedo da a mão fria defunta. soltou O ele Juvenal jogou e o caiu anel de de volta volta no dentro do caixão. caixão e na Os hora olhos que o da ouro tocou a defunta roupa do se morto, a fecharam mão devagar. fria O Juvenal, soltou ele sem e caiu força, de volta fechou no o caixão caixão com e chute. os olhos da Jogou a defunta se terra para fecharam dentro da devagar. cova na correria O e Juvenal, correu sem para casa, força, fechou o deixando a caixão pá com e um a chute, cachaça no jogou a cemitério. terra para Ele dentro da chegou em cova na Casa Branca correria e com a correu marca para dos 5 casa, dedos da deixando defunta a no pá e a braço, cachaça no a marca do cemitério. gelo. Ele chegou em Ficou casa roxa e branco dolorida por com a marca dos semanas. 5 O dedos da Juvenal defunta no nunca mais braço, roubou. Ele a largou a marca do cachaça e largou gelo, o que cemitério, ficou roxa e porque o dolorida preço do por ouro semanas. era ser levado O para o Juvenal fundo da nunca terra mais roubou. pela mão fria Ele do largou a defunto. A cachaça lição dessa e largou o história é cemitério, que a porque o ganância preço do não tem ouro limite, era ser levado para mas o a fundo da vingança do terra morto pela tem um mão peso fria que do congela a defunto. alma A e a lição mão de dessa quem história toca, é que a ganância porque não não lhe tem limite, pertence. E o mas a morto, quando vingança do quer morto justiça, tem um peso consegue que se levantar da congela a cova alma e a para mão de cobrar quem o que toca é no que não dele. lhe pertence. E o morto, quando quer justiça, consegue se levantar da cova para cobrar o que é dele. Essa história, meu povo, não é de assombração de medo, mas é de assombração de saudade. É um caso que mostra que o amor de mãe tem o poder de atravessar o véu da morte e que, às vezes, a paz vem na forma de um adeus bem dado. Aconteceu lá para Minas Gerais, com uma mulher chamada Maria, que tinha um coração grande e uma dor maior ainda. A Maria tinha um filho único, o Pedrinho. O Pedrinho era a alegria da casa, um menino miúdo, esperto, que tinha o sorriso mais bonito do mundo. O pai do Pedrinho tinha morrido muito cedo, então a Maria vivia só para ele. Mas a vida, que é cruel, trouxe uma doença ruim, rápida, que não deu tempo de fazer nada. O Pedrinho começou a definhar, a febre subia e o doutor da cidade só balançava a cabeça, triste. Na última noite de vida, o Pedrinho estava deitado na cama, fraquinho, com a mãe chorando baixinho ao lado. O menino, com a voz que parecia um sussurro de vento, olhou para a mãe e apertou a mão dela. Não chora, mãezinha. Se eu for para um lugar bom, eu volto, viu? Eu volto para te dizer que eu tô bem, para você não ter saudade triste. A Maria, em desespero, fez o juramento. Volta, meu filho, eu espero você. Naquela mesma madrugada, o Pedrinho foi embora. A Maria não se conformou. A dor da perda era física, tirava o fôlego. Ela parou de comer, parou de rir, parou de cuidar da casa. Ela vivia marredo da varanda, abraçada à roupinha do Pedrinho, com um olhar fixo no nada. As vizinhas vinham, tentavam consolar, mas a Maria só repetia. Ele prometeu que voltava para me dizer se estava bem. E enquanto ele não vier, eu não paro de chorar. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. A Maria estava virando uma sombra de si mesma.
vivendo só da promessa de um menino morto. O povo começou a se preocupar de verdade, achando que a Maria ia morrer de tristeza. Uma noite que era de lua cheia mansa, a Maria estava sentada na rede, no silêncio da casa, olhando para a cadeira de balanço que era do Pedrinho. Ela estava chorando com a cabeça baixa, rezando para que a promessa se cumprisse. De repente, o ar da varanda mudou. Não ficou frio, mas ficou quente e luminoso, com um cheiro de flor que só nasce no céu. A Maria levantou a cabeça devagar e o coração dela deu um salto que quase a matou. Parado ao lado da cadeira de balanço estava o Pedrinho. Mas ele não estava pálido ou doente, ele estava inteiro, saudável, com um sorriso que ela lembrava. A luz que vinha dele não era de vela, era de paz. A Maria não gritou, ela só sussurrou: "Meu filho, você veio!" O Pedrinho se aproximou devagar e a voz dele não era mais um sussurro, era clara e alegre, como o som de um sininho. "Eu voltei, mãezinha, eu voltei para te dizer o que eu prometi." A Maria estendeu a mão, mas não tocou nele, ela tinha medo de quebrar o sonho. O Pedrinho olhou para ela com um amor que curava a dor. "Eu tô muito bem, mãezinha, você não precisa ficar triste assim. O lugar que eu tô é um lugar bonito, tem muita luz, tem jardim e não tem doença nenhuma." Ele fez uma pausa e deu a notícia que trouxe a paz completa. "E a vovó e o vovô vieram me buscar, viu? Eles estão cuidando de mim, me ensinando as coisas boas daqui. Eles me disseram que você pode ficar tranquila, que eu não tô sozinho." O menino esticou a mãozinha e a Maria sentiu um calorzinho bom. "Agora você pode parar de chorar, tá bom? Eu tô aqui, eu tô bem, e o vovô mandou dizer para você comer direito, senão ele vem brigar com você." A Maria riu pela primeira vez em meses. Uma risada fraca, mas real. Ela chorava, mas agora era um choro de alívio. "Eu te amo, meu filho. Obrigado por voltar." O Pedrinho sorriu, o sorriso mais lindo do mundo. Ele balançou a cabeça de leve, se despediu com um olhar e, devagar, a luz dele foi diminuindo, o cheiro de flor foi sumindo e a Maria estava de novo sozinha na rede. Mas ela não estava mais triste. No dia seguinte, a Maria acordou. Ela tomou café, limpou a casa e o sorriso voltou para o rosto dela. Ela sentia a saudade, sim, mas a dor tinha virado a certeza. Ela sabia que o Pedrinho estava bem, cuidado pelos avós, em um lugar de luz. O filho cumpriu a promessa. A Maria viveu o resto da vida dela com a lembrança do amor. E o povo da região aprendeu que a promessa de um filho, mesmo morto, é um juramento sagrado e que a fé de uma mãe pode trazer a paz do céu para a terra. A noite de sexta-feira e a maldição do lobisomem no brejo. Essa história, meu povo, é daquela que a gente não conta de barriga cheia, nem de porta aberta. É um caos que se passou lá para as bandas do Piauí, onde o mato é seco, mas a lua cheia tem um poder que transforma a vida e a morte. É a história do Chico Vaqueiro. O Chico era um homem bom, um pai de família, mas que por uma desgraça que veio de sangue, se viu amaldiçoado a virar um bicho nas noites de lua cheia de sexta-feira. E essa maldição virou a vida dele num inferno e a vida da família dele num tormento cruel. O Chico Vaqueiro é conhecido na região por ser um dos melhores tratadores de gado. Forte, corajoso, não tinha medo de boi bravo nem de onça. Ele tinha a dona Cotinha, a esposa, e 2 filhos pequenos. A vida era simples, mas honesta, com o suor do trabalho na terra. Mas o Chico carregava um segredo que não contava pra ninguém, nem pra dona Cotinha. Desde menino, ele sabia que a família dele tinha uma maldição antiga que vinha de gerações passadas. Uma avó dele tinha tido um filho bastardo com uma mulher que mexia com feitiço e por uma briga de terras, a mulher jogou uma praga. Toda geração, um homem da família viraria bicho na noite de sexta-feira. Na 7ª lua cheia, depois do seu 30º aniversário, o Chico estava perto dos 30 anos, sentindo o peso daquela profecia. E o medo comia ele por dentro, tirando-lhe o sono e a paz. Ele tentava se curar, tentava lutar contra o destino. Ele não comia carne na sexta-feira, não andava sozinho na lua cheia, fechava a porta e a janela com tábua tentando prender o que viria de dentro dele. Mas a maldição era forte demais, era coisa de sangue,
e o sangue chamava o bicho. A 7ª lua cheia de sexta-feira, depois do aniversário de 30 anos do Chico, chegou. Era uma lua grande, prateada, que iluminava o brejo mais que o sol do meio-dia. O Chico estava em casa suando frio, sentindo o corpo formigar, os músculos repuxar e a cabeça doer de um jeito que parecia que ia explodir. A dona Cotinha, vendo o marido naquele estado, perguntou preocupada: "O que você tem, Chico? Você está com febre?" O Chico gemia sem conseguir responder. Ele sentia os ossos estralando, a pele repuxando e uma raiva escura, uma fome de carne fresca subindo na garganta. Ele sabia que o tempo tinha chegado. Perto da meia-noite, o Chico não aguentou mais. Ele gritou um berro que não era de homem, mas de fera, e sentiu a boca crescer, os dentes afiar que nem faca, os pelos grossos e escuros nascendo no corpo como se fosse um espinho. Ele estava virando. A dona Cotinha, vendo a cena, soltou um grito de horror que parou o coração dela. O Chico, ou o que restava dele, o bicho, não atacou a ela. Ele pulou a janela, quebrando a madeira e o vidro, e sumiu na escuridão, correndo em 4 patas pro brejo. O som do uivo dele foi a última coisa que ela ouviu. A dona Cotinha, em pânico total, pegou os filhos e correu no meio da noite para a casa da vizinha, chorando e contando a desgraça. "Meu marido virou bicho, virou lobisomem." Ninguém acreditou nela. Acharam que era histeria. Até a manhã seguinte. Na manhã de sábado, o Chico apareceu na porta de casa, nu, sujo de barro, com os olhos vermelhos e a cara de quem tinha passado a noite em tormento e desespero. Ele não lembrava de nada, a mente dele estava vazia. Mas no brejo, perto da fazenda, foram achados animais mortos, com o pescoço rasgado e o corpo desossado de um jeito terrível. Eram as vítimas da maldição do Chico. A dona Cotinha, vendo o marido de volta, chorou de alívio por ele estar vivo, mas de desespero por saber que a vida deles nunca mais seria a mesma. Ela sabia que tinha um monstro morando dentro do homem que ela amava. A cada 7 luas cheias de sexta-feira, a mesma cena se repetia com mais fúria. O Chico virava, a dona Cotinha e os filhos corriam para a vizinha e na manhã seguinte encontravam mais animais mortos e o Chico, nu e sujo de barro e sem memória, na porta de casa. O medo se espalhou na região e o povo começou a suspeitar do Chico. O Chico, em suas poucas noites de consciência, ficava atormentado. Ele lembrava de flashes rápidos e de cheiro de sangue, de uma fome insaciável que não era dele. Ele não queria ser um monstro. Ele começou a procurar a cura. Rodou o sertão, visitou benzedores, curandeiro, padre. Ninguém sabia como quebrar a maldição do lobisomem. Dizia-se que só uma bala de prata, dada por alguém que o amasse de verdade, podia acabar com o sofrimento e com a maldição. Ou então, ele precisava beber 3 gotas de sangue de gente, derramada por ele mesmo, para o feitiço passar para a próxima vítima. Mas o Chico não queria virar assassino, nem queria que a esposa o matasse. A cada transformação, o Chico sentia a alma dele se perdendo mais um pouco pro bicho. A voz dele ficava rouca, os olhos mais bravos, mesmo de dia. Ele sentia a fera mais perto do coração. Na 9ª lua cheia de sexta-feira, o terror foi maior. A maldição do Chico ficou mais forte. Ele não foi pro brejo, não. Ele foi pro curral da própria fazenda, onde o gato estava preso. A dona Cotinha e os filhos, apavorados, viram o Chico já transformado no lobisomem, matando os boi cabra, rasgando a carne com fúria cega. A fúria do bicho estava incontrolável, sem limite. Naquele momento, um vizinho e amigo do Chico, o Zé Pequeno, um homem valente e justo que já desconfiava das histórias e tinha sido avisado pela dona Cotinha, apareceu com a espingarda na mão. Ele tinha uma bala especial feita de prata, que tinha sido do seu avô, reservada para o mal. Ele viu o lobisomem, o Chico, ali no meio do curral coberto de sangue e de pelo, com a boca aberta de ferocidade. O Zé Pequeno, com a voz tremendo de tristeza, gritou: "Chico, sou eu, Zé Pequeno. Eu não quero te machucar, meu amigo, mas eu preciso te parar, ou você vai matar a sua família." O lobisomem rungiu com os olhos vermelhos de raiva e fome. Ele avançou no Zé Pequeno com as garras à mostra e a boca babando. O Zé Pequeno não teve jeito. Com a mão tremendo, ele mirou no peito do lobisomem e atirou.
A bala de prata pegou no meio do peito do lobisomem. O bicho soltou um urvo de dor que rasgou a noite. Ele caiu no chão, se torcendo e gemendo. O corpo começou a encolher, os pelos a sumir e os ossos a voltar para o lugar. Quando o sol estava começando a nascer, o que sobrou no curral não era o lobisomem, não. Era o Chico Vaqueiro, nu, sujo de barro, com um buraco no peito, de bala, já morto. A bala de prata tinha quebrado a maldição para sempre, mas levou a vida dele para a paz. A dona Cotinha e os filhos chegaram no curral e viram o Chico ali, morto, mas com o rosto em paz, com a alma livre do bicho. A maldição tinha acabado. O Zé Pequeno carregou o peso da culpa pro resto da vida, mas sabia que tinha libertado um amigo de um tormento cruel. O Chico Vaqueiro foi enterrado como um homem, não como um monstro. O povo da região entendeu o que tinha acontecido e perdoou o Chico. E a lição desse caos é que a maldição de sangue é uma coisa terrível, mas a coragem e a amizade pode às vezes trazer a paz. O lobisomem é um bicho cruel, mas o homem que se transforma sofre mais ainda. E a vida da gente às vezes só encontra a paz na morte, quando o fardo da maldição é pesado demais para carregar. E até hoje, em noite de lua cheia de sexta-feira, o povo do Piauí não anda sozinho no brejo, com medo. É um caos de boiadeiro, de carro de boi e de uma tragédia que se repete toda noite no silêncio da madrugada. A história aconteceu com o Quincas, um boiadeiro velho, mais calejado que sapato de couro cru e muito respeitado por sua fé e sua coragem. O Quincas andava sempre na estrada de Mato Grosso, levando gado para o abate, e ele conhecia cada curva, cada pedra, cada córrego daquela região. Mas ele tinha pavor de uma coisa: a lenda do carro de boi vazio. Diziam que, anos atrás, um boiadeiro jovem, cheio de futuro, tinha morrido afogado num alagamento súbito bem na Grota do Suspiro. A força da água levou tudo: o gado, a carroça e o corpo dele. Nunca acharam um corpo direito e o povo da estrada jurava que, nas noites de lua nova, quando a escuridão era completa, o carro de boi dele voltava para a estrada, repetindo a última viagem. O Quincas sempre tomava cuidado para passar a Grota do Suspiro antes do sol se pôr, mas numa noite o gado deu trabalho e ele atrasou. A escuridão fechou e ele se viu sozinho com os bois caminhando em direção à Grota do Suspiro. Ele vinha na frente dos bois cantando uma moda de viola para espantar o sono e o medo, quando o canto dos pássaros noturnos parou. O silêncio da estrada do boi é diferente, ele pesa na gente. O Quincas sentiu um arrepio e ouviu um som que não deveria existir. Era um som de roda de carroça, pesada, rodando no chão de terra batida, vindo de trás dele. Mas o som era seco, sem barulho de areia, e o que era mais estranho, não tinha o gemido da canga no pescoço do boi. O som da carroça vinha, mas o som do esforço não. O Quincas virou a cabeça devagar e viu. Vindo na direção dele, no escuro, vinha um carro de boi, grande, velho e completamente preto. Os bois que puxavam eram grandes, mas não tinham cabeça. Eram dois vultos enormes de animal, sem cabeça, puxando a carroça em silêncio absoluto. E sentado na frente do carro de boi, estava o boiadeiro. Ele estava vestido com a roupa antiga, chapéu de palha e estava completamente molhado, pingando água, embora não tivesse chovido. O rosto dele era uma sombra e ele olhava para o Quincas com um desespero frio. O Quincas parou os bois, que gemeram assustado com o silêncio do carro de boi fantasma. O Quincas tentou gritar, mas a voz dele não saía. O carro de boi parou bem ao lado dele. O Quincas sentiu o frio da água que escorria do boi e da carroça. O boiadeiro fantasma estendeu a mão para ele, uma mão inchada e escura, e apontou para frente, para a Grota do Suspiro. O Quincas entendeu. O fantasma não estava ali para levar a alma dele, estava ali para avisar. O Quincas, com um esforço tremendo, conseguiu falar: "O que você está avisando, irmão? O que tem lá na frente?" O boiadeiro fantasma virou a sombra do rosto para o Quincas e, com a voz que parecia o som de água escorrendo, disse apenas uma palavra: "Ponte." E o carro de boi, sem fazer mais barulho, continuou o caminho na escuridão, com os bois sem cabeça sumindo na neblina baixa. O Quincas ficou ali paralisado, olhando o carro de boi assombrado sumir. Quando o sol nasceu, o Quincas seguiu o caminho, tremendo, mas guiado pelo aviso. Ele chegou na Grota do Suspiro e viu.
A ponte de madeira velha que cruzava o córrego tinha cedido no meio da noite com as chuvas recentes. Havia um buraco enorme na estrada e se ele tivesse passado ali na escuridão, ele e todo o gado teriam caído e morrido, exatamente como o boiadeiro fantasma. O Quincas agradeceu ao morto, que cumpriu a promessa de ajudar quem passasse ali. Ele conseguiu desviar, levou o gado pela beira do córrego e, chegando na cidade, contou a história e avisou a todos. A ponte foi consertada e a vida seguiu. Mas o Quincas sabe que de vez em quando a noite é fria e escura, o carro de boi vazio ainda anda na estrada, puxado pelos bois sem cabeça, com um boiadeiro fantasma molhado sentado na frente. O boiadeiro está condenado a repetir a tragédia, mas também está condenado a avisar os vivos sobre o perigo da estrada. E a lição dessa história é que, na solidão do caminho, a gente nunca está sozinho. E às vezes, o maior favor que um defunto pode fazer é nos alertar sobre a morte. Da Fazenda Seca e a Mula Sem Cabeça na Várzea. Essa história se passou numa fazenda grande e rica, lá no interior de São Paulo, mas era uma fazenda que tinha uma maldição antiga e pesada. A fazenda pertencia ao seu Lourenço, um homem de dinheiro, mas de pouca fé, que tinha fama de mulherengo e de não respeitar as coisas da igreja. O seu Lourenço era casado com a dona Rosana, uma mulher de Deus e muito bondosa, mas ele vivia zombando dela e traindo-a com as moças da vila sem o menor pudor. O pecado dele era público e o povo dizia que a mula sem cabeça andava rondando os terrenos dele. Um dia, o seu Lourenço foi à igreja e, bêbado, zombou do padre na frente de todos, falando mal da missa e do sermão. O padre, um homem santo e paciente, olhou para ele, triste, e avisou: Lourenço, o pecado da carne e o desrespeito ao que é sagrado vão te custar caro. O castigo virá em fogo e em solidão. O Lourenço deu risada, cuspindo no chão, e foi embora. Naquela mesma semana, a seca caiu sobre a fazenda de Lourenço como uma praga. O pasto secou, o gado emagreceu e o açude que nunca secava virou só barro rachado. Em toda a região, só a fazenda do Lourenço estava sofrendo e o povo sabia que era o castigo. O Lourenço, desesperado, tentou de tudo. Chamou benzedor, chamou bruxo, mas a seca não ia embora. Uma noite, a dona Rosana, cansada de sofrer o desprezo do marido e a tristeza da fazenda, acordou com um barulho de ferro batendo em pedra vindo da várzea, a parte mais seca da fazenda. Ela chamou o Lourenço, que estava deitado, acordado e com medo. — Lourenço, é a mula sem cabeça. Ela veio nos levar, gritou a Rosana. O Lourenço, tentando ser valente, pegou a espingarda e foi para a várzea. A lua cheia iluminava o campo seco e o barulho do galope de ferro estava forte. E ele viu. Correndo no meio da poeira estava a mula sem cabeça. Não era um guicho comum, era uma mula enorme, preta, com corpo de cavalo e a cabeça de fogo, que galopava soltando faíscas. E ela não estava correndo sem rumo. Ela estava galopando em volta da cruz de madeira que o Lourenço tinha plantado na várzea quando comprou a fazenda, como que marcando um território. O Lourenço tentou atirar, mas a espingarda falhou. A mula, sem cabeça, com a boca de fogo, parou e olhou para o Lourenço. E a voz que saiu daquele pescoço em chamas não era de bicho, era a voz do padre, misturada com um som de fogueira. — Lourenço, você zombou do que é sagrado e sujou o nome da sua mulher. O castigo veio em fogo e sede. A terra só vai beber a água de novo quando o seu pecado for queimado e você souber o que é a solidão. A mula sem cabeça deu um último coice no chão seco e sumiu no ar, deixando um cheiro forte de pólvora e vela queimada. O Lourenço voltou para casa gelado de pavor e confessou tudo à dona Rosana. As traições, o desrespeito. A Rosana, com o coração partido, disse que ele tinha que pagar a dívida sozinho. Ela pegou os filhos e foi embora da fazenda seca procurar a paz em outro lugar. O Lourenço ficou sozinho na fazenda. O gado morreu de sede, as plantas murcharam e a casa virou um silêncio triste.
Ele não tinha mais riqueza, nem a esposa e os filhos. Ele tentou vender a terra, mas ninguém queria comprar um lugar que tinha sido marcado pela mula sem cabeça. O seu Lourenço, o rico, morreu de sede e solidão, sentado no alpendre da casa, olhando para a várzea seca, onde a mula sem cabeça tinha feito a sua justiça. O castigo veio como o padre avisou: fogo na forma da mula e solidão na forma do abandono da família. A lição dessa história é que a gente não zomba do sagrado, nem da dor de quem a gente ama, porque o diabo tem as suas mulas e o castigo vem na forma mais temida. E o galope da mula sem cabeça na várzea seca é o aviso para quem pensa que pode viver sem respeito e sem fé.